Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías 9 e 6. Nós vamos comentar em poucas palavras algumas coisas sobre esse versículo, porque nós não queremos cansar os irmãos. Então, Isaías, capítulo 9, versículo 6. Amém, irmãos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém. Os irmãos podem sentar. Essa é uma profecia sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cerca de 700 anos antes de que ele viesse ao mundo, já o profeta Isaías descrevia o seu nascimento, dizendo dos nomes 5 que ele teria: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é maravilhoso. Ele é maravilhoso no nascimento, porque ele nasceu não como eu, como você nasceu, porque nós nascemos de pai e mãe, mas Jesus nasceu pela intervenção do Espírito Santo. Quando José percebeu que Maria estava grávida, não a tendo conhecido, ele intentou abandoná-la secretamente, mas o anjo do Senhor apareceu para José em sonho e disse: José, não temas receber Maria, a tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e você colocará nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando Jesus nasceu, meus irmãos, diz a Bíblia que haviam pastores no campo que guardavam o rebanho durante a noite. E ali um anjo apareceu para aqueles pastores e eles ficaram atemorizados. E o anjo disse: não temas, porque eu trago hoje novas de grande alegria, porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Cristo, o Senhor. E diz a Bíblia que naquela mesma hora, um coral de anjos se coloca no céu e começa a cantar um cântico maravilhoso. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Glória a Deus. Mas ele é maravilhoso na sua vida, porque Jesus viveu uma vida que homem nenhum pode viver. Mas certa vez ele se colocou diante de uma multidão e disse: quem de vós me aponta um pecado? E não tinha essa ou aquela pessoa capaz de apontar uma falha em Jesus, porque Jesus não tinha pecado. Mas ele é maravilhoso na sua morte, porque Jesus morreu não pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado, mas ele morreu pelo meu, ele morreu pelo seu pecado. A Bíblia diz que ele levou na cruz os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos hoje para o pecado, nós possamos viver para a justiça. Glória a Deus. Mas ele é maravilhoso na sua ressurreição. Quando ele morreu, ele ficou 3 dias na sepultura. E as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, foram visitar
o túmulo de Jesus, mas chegando lá, encontraram a pedra revolvida. E o anjo estava sentado sobre a pedra. E o anjo, olhando para elas, disse: vocês estão buscando a Jesus crucificado? Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Glória a Deus. Ele é maravilhoso na sua ressurreição. Mas ele é maravilhoso também na sua aparição aos discípulos. Quando ele apareceu aos discípulos e deu a eles instruções, 40 dias após a sua morte, entre elas dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas ele é maravilhoso na sua ascensão ao céu. Quando ele estava aqui neste mundo, deixou as últimas palavras aos discípulos e foi sendo elevado às alturas. E os discípulos continuaram olhando, e veio uma nuvem e ocultou Jesus diante dos olhos dos discípulos. Então vieram anjos e falaram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele é maravilhoso na sua ascensão ao céu. Mas ele é maravilhoso na sua entrada na glória. E já dizia o salmista: abri, ó portas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? É o maravilhoso Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Mas ele é maravilhoso porque hoje ele está sentado à direita de Deus Pai com todo o poder e pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. O primeiro nome dele é maravilhoso. Mas o segundo nome é conselheiro. E ele, como conselheiro, deu-nos as suas instruções. Ele disse: eu já não vos chamarei de servos, eu vos chamarei de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Como conselheiro, ele nos ensinou que nós devemos entrar pela porta da salvação, a porta estreita, quando ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas apertada a porta, estreito o caminho que conduz para a vida, e poucos há que a encontrem. Como conselheiro, ele nos ensinou que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. E aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir a ventania, pode vir o temporal, mas a casa permanece firme porque ela está edificada sobre a rocha. Como conselheiro, ele nos ensinou que nós devemos colocar as coisas espirituais em primeiro lugar na nossa vida. Ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como conselheiro, ele nos dirige. Ele nos dirige pela sua palavra. Ele nos dirige através de sonhos. Ele nos dirige através do ministério. Ele nos dirige através de visões. Ele nos dirige. Como conselheiro que é, ele nos instruiu através de parábolas. Parábolas, meus prezados irmãos, é uma pequena história
que ele pegava da vida diária para ilustrar uma grande verdade espiritual. E através da parábola, ele dava uma profundidade tão grande que ele não poderia dar uma profundidade tão grande se não tivesse usando uma parábola. E uma das parábolas foi a parábola da rede, que está registrada em Mateus, no capítulo 13. Ele disse: o reino de Deus será semelhante a uma rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixe. E estando cheia, os pescadores puxam para a borda e colocam no cesto os peixes bons, mas os maus eles lançam fora. Assim será na consumação do século. Virão anjos do céu e separarão os maus dentre os justos e lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dente. Glória a Deus. O primeiro nome dele é maravilhoso. O segundo nome é Conselheiro. O terceiro nome é Deus Forte. Como Deus Forte, ele tem poder. Ele tem poder sobre a natureza. Os discípulos estavam no barco e se levantou o temporal. E o barco ia para cima, ia para baixo, daqui a pouco iria afundar. E os discípulos chegam para Jesus e dizem: Mestre, não se te dá que todos nós vamos morrer? E Jesus se levanta e diz: Mar, cala-te e aquieta-te. E diz a Bíblia, fez-se uma grande bonança, porque Jesus tem autoridade sobre a natureza. Mas como Deus forte, ele tem poder sobre os homens. Uma certa vez, mandaram alguns homens para lhe prender. E, como era de noite, estava escuro, e Jesus, vendo os homens no horizonte, perguntou de onde ele estava: a quem buscais? E responderam: a Jesus Nazareno. E ele disse: sou eu. Quando ele disse sou eu, ele deixou sair um pouco da glória que ele tinha dentro de si, e diz a Bíblia, eles caíram por terra, porque não suportaram o poder e a glória daquelas palavras. Sim, ele tem poder sobre os homens, mas ele tem poder sobre as enfermidades. O paralítico foi levado diante de Jesus e Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ele tomou a sua cama e andou, glória a Deus. O leproso chega diante de Jesus e diz: se tu quiseres, tu bem pode me limpar. E Jesus disse: eu quero, seja limpo. E na mesma hora ele foi limpo. O cego chega diante de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Vê, a tua fé te salvou. E o cego viu. Sim, Jesus tem poder sobre as enfermidades, mas ele tem poder sobre os demônios. Era um endemoniado gadareno, que diz a Bíblia, prendiam ele com cadeias, ele quebrava as cadeias. Prendia ele com grilhões, ele quebrava os grilhões. E era uma verdadeira fera humana. E ninguém podia controlá-lo. Mas Jesus, chegando perto daquele homem, diz a Bíblia, que os demônios logo tomaram posse dele e disseram: Senhor, se tu nos manda sair, permita que nós entremos naquela manada de porco. Observe o texto da Bíblia. Jesus não pede, Jesus manda. Ele disse: pode ir. E a partir daquele momento, aquele homem que era endemoniado, agora estava assentado,
vestido e em perfeito juízo. Por quê? Porque Jesus tem autoridade sobre os demônios. Mas como Deus forte, ele tem poder sobre a morte. Lázaro havia morrido fazia 4 dias. E Jesus disse: onde é que ele está sepultado? Ah, está ali, mestre. Tirai a pedra. Mas, Senhor, já faz 4 dias. Tirai a pedra. Não te hei dito que se creres tu verás a glória de Deus? E tiraram a pedra e Jesus dá um brado: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu para fora. Glória a Deus. Aquele que estava morto há 4 dias veio para fora. Por quê? Porque Jesus tem poder sobre a morte. Mas como Deus forte, ele tem poder para perdoar pecados. O homem é um perdido pecador. Disse o salmista: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor Jesus, ele tem poder para perdoar pecados. Uma certa vez levaram diante dele um paralítico e ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E a partir daquele momento, o homem estava perdoado e justificado diante de Deus, porque Jesus perdoa os pecados. Mas ele tem poder também para guardar o homem. Jesus guarda de macumbaria, feitiçaria ou qualquer outro nome que queiram dar, porque ele tem nas mãos todo o poder e ele diz: eu conheço as minhas ovelhas e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus, ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus forte. Mas ele é Pai da eternidade. Como Pai da eternidade, para ele, meus irmãos, não há contagem de anos. Lá em 1 Pedro, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que para ele um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque para Jesus não há contagem de anos. Miqueias, falando da origem dele, diz que a origem é desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. E o salmista, Moisés, no Salmo 90, naquele salmo belíssimo, ele diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Glória a Deus. Sim, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Como Príncipe da paz, Ele veio nos trazer a paz. Ele disse: eu deixo-vos a minha paz, e não a dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é uma paz duradoura. É aquela paz que você coloca a cabeça no travesseiro e você dorme tranquilo. É uma paz que mesmo diante dos problemas, o cristão olha para o céu e diz: tudo posso naquele que me fortalece. É uma paz que mesmo diante das dificuldades, o cristão olha para o céu e se expressa como o profeta Abacuque se expressou lá no passado. O
profeta estava rodeado de problemas. E não vendo a solução, ele disse: ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Isso é paz. Andar de cabeça erguida, ter confiança, porque Jesus é para nós um verdadeiro farol, que não obstante nós estamos nesse mundo, mas esse farol ilumina a eternidade, a cidade eterna que Ele preparou para os remidos, para aqueles que aceitaram o amor da verdade para se salvar. Glória a Deus. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Sabe qual é a maior alegria do homem? Não é conquistar um bem material, muito embora isso seja bom. Não é a cura de uma enfermidade. Não é a resolução de um problema. Mas a maior alegria do ser humano é ter a certeza de que todos os seus pecados estão perdoados e que o seu nome está escrito no livro da vida. E que se ele fechar os olhos hoje aqui, ele vai abrir os olhos lá na eternidade, naquela glória que Deus preparou para os remidos, para aqueles que aceitaram o amor da verdade para se salvar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, sabe por quê? Porque Ele pagou um alto preço. Diz a Bíblia que não foi com prata e nem ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com sangue precioso derramado na cruz do Calvário, que Ele derramou por mim e por você. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Glória a Deus. Você está com tanta inquietação, mas quem sabe se o Senhor trouxe você aqui nesta noite para renovar as suas esperanças, porque Ele quer te dar a certeza de paz, de felicidade, de apoio, de auxílio nas horas mais difíceis, porque o Senhor está hoje aqui com as mãos estendidas para segurar nas tuas mãos e para te livrar deste problema que está te afligindo. Aquele mesmo Jesus está aqui presente nesta reunião. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Existe um hino da harpa que diz: deixa encher teu vaso até transbordar, que Jesus tua vida possas governar. Põe teu sacrifício hoje sobre o altar e verás as bênçãos descer sem cessar. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.